Amém, meus irmãos? Amém. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui nessa manhã. Amém? Muito feliz de poder, nessa manhã aqui, ver o Manassés fazendo esse momento de oração, né? Manassés é um irmão que sempre nos ajudou desde a fundação dessa igreja, né? Um dos grandes contribuidores de muitas coisas que nós fizemos aqui, e eu tenho certeza que o que ele plantou na obra do Senhor, Deus irá retribuir muito mais ainda sobre a vida dele e da família dele. Amém? Que a gente possa continuar, e como disse aqui a pastora Rosana, né? Vai que ele volte, né, irmãos? Vai que eles voltem, né? Viu, Glória, Bruno? Quem mandou largar a rede? Amém. Meus irmãos, eu sei que os irmãos já me ouviram semana passada, não deve ter sido fácil, né? Mas por uma questão de agenda, ó nós aqui outra vez, né? Então, você me ajuda, eu te ajudo para ser rápido. Amém? Porque nós temos uma prática aqui na igreja, de nós sempre fazermos o rodízio dos pastores que irão pregar, né? Mas por uma questão de agenda, a gente teve que fazer essa adaptação. Então, nós vamos continuar a mesma sequência que nós estávamos na série. Tá meio estranho a impressão minha. Tá com equio? Tira o equio aí. Não sei se é o retorno, não sei. Quer que eu use o outro, Matheus? Ou vai nele? Põe um pedestal aqui. Pode ser? Som. Você é o mesmo, mas seus cabelos como mudou. Já viu essa propaganda? Nossa, você é a mesma, mas seus cabelos como mudou. Propaganda de shampoo, né? Você viu como mudou aqui o som com essa mudança? Vamos assim. Tá bom, Matheus? Tudo bem? Amém. Espero que os irmãos que estão nos acompanhando pela live também estejam ouvindo a gente melhor. Meus irmãos, onde o Espírito Santo atua? Aonde é que o Espírito Santo atua? O William já respondeu aqui rapidamente: no coração do homem. É onde o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua dentro de nós. Nós temos uma das palavras, das frases que são ditas aqui na igreja, é que o evangelho começa no coração. O Espírito Santo atua no coração. No coração do homem, né? É onde o Espírito Santo atua. E o que o Espírito Santo utiliza no lugar aonde o homem está para ele atuar? Ora, o Espírito Santo atua no coração do homem. E no lugar aonde o homem está, o que o Espírito Santo utiliza na sua operação? O dom. Então, o Espírito Santo opera no coração do homem, e aonde quer que esse homem esteja, o Espírito Santo utiliza o dom que ele mesmo deu para a sua operação. E aí talvez a terceira pergunta, para fechar essa explicação da atuação do Espírito Santo, é: em que lugar?
Em que lugar? Todos os lugares. Aonde estiver o homem, aonde o Espírito Santo opera no coração, e esse homem tem um dom, o Espírito Santo opera nesse lugar. E por que isso é importante nós partirmos dessa definição? Porque por muito tempo, irmãos, e talvez por uma questão, talvez nos ensinaram certo e nós aprendemos errado, ou não nos ensinaram totalmente como deveríamos aprender, porque cada um aqui tem uma experiência espiritual, doutrinária e litúrgica de culto. Nós fomos mais incentivados a utilizar o dom no culto. Então nós vamos para o culto, para o Espírito Santo que está no nosso coração, trabalhar nos irmãos que se reúnem, e aí nesse lugar os dons espirituais vão se manifestar. O Salmo 137, é o João que está aí hoje no versículo. João, Salmo 137, desculpa, 139, Salmo 139, os versos 7 e 10. Olha o que está escrito no Salmo de número 139, os versos 7 a 10. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. E se eu subo aos céus, lá estás. E desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me... Então, olha o que está escrito nesse verso. É possível se afastar da presença de Deus? É possível se afastar do Espírito Santo de Deus? Não dá para fugir e não dá para escapar. Então, se o Espírito Santo está em todo lugar e a sua presença em todo lugar, a atuação dos dons não pode ser somente no ambiente da igreja. É no ambiente da igreja e também em todos os outros lugares. É claro que tem dons que estão na Bíblia, que eles foram dados à igreja, especificamente à igreja, à liderança da igreja, aos ministérios que estão na igreja. Mas há muitos dons, que é o que nós iremos falar nessa manhã, que eles estão aplicados na igreja e na sociedade. Porque eu não sei se quando acabar o culto você entra nessa portinha aqui e sai lá na sua casa. É assim? Não. Comigo também não é. Eu tenho que entrar no carro, aí a Miriam fala, tem que ir no mercado. Aí nós temos que ir no mercado, aí nós chegamos em casa. Aquilo que eu tinha pensado que eu ia fazer, eu não consigo fazer nada, porque tem coisas que a Miriam manda eu fazer. Nem? Fim de semana nunca são dos homens, nós só participamos deles. Quem não tem uma Miriam vive feliz, né? Quem não tem uma Miriam vive... Eu vou perguntar pro irmão Martin depois, irmão Martin, pegar pro Martin como é que é lá. É duro. É duro, eu imagino. Deve ser, né, Rodrigo? Muito, muito duro lá. E aí, para aqueles que não têm, que não são autônomos e que não têm as suas empresas, estão trabalhando para alguém. Amanhã tem que pegar no batente, né? Amanhã a gente tem que produzir, trabalhar. E aí lá no trabalho, a gente também serve. A gente pode servir do jeito como um cristão ou como um não cristão. Essa é a opção.
E aí depois você sai do seu trabalho, aqueles que estudam vão para a faculdade, aqueles que estão no ensino médio vão para o ensino médio, aqueles que não vão voltam para suas famílias, ou tem algum evento aqui na igreja, ou com amigos, ou vão em alguma situação que é com toda a família, né? Quando a gente reúne a família, a gente tem a oportunidade de ver todos os bichos reunidos, né? Há alguns conflitos, há algumas espécies diferentes. Nós temos que saber como nos comportar. E para todas essas coisas, irmãos, e todas essas situações, Deus nos dá dons. E a palavra de Deus, eu quero ler com você, porque se o tema dessa mensagem nessa manhã e da continuidade da série é aplicando o dom, a primeira coisa que nós... Bom, lembrando o primeiro capítulo dessa série de pregação, todos nós temos um dom. E aí vem o segundo capítulo que fala que todo dom tem um propósito. Lembra? O propósito de servir a todos, o dom não é, que foi o que nós aprendemos semana passada, o dom não é servir a mim, é servir aos outros. E servindo aos outros, o nome de Jesus é glorificado. Então temos um dom, o dom é para servir a coletividade. E a mensagem de hoje, o capítulo de hoje dessa série é aplicando o dom. E aí vem as perguntas. A primeira é, qual o dom? Qual o dom? Porque para alguns aqui nessa manhã, talvez o seu dom já esteja definido. E talvez você tenha mais que um dom. E isso não é problema. Para outros ainda pode estar naquela fase de perguntar, mas qual é o meu dom? Se eu recebi, como é que eu identifico? E tem outros que querem buscar outros dons. Então quais são os dons? Vamos ler juntos, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Nesse versículo 7, já está a parte 1 da série e a parte 2. Cada um recebe um dom e o dom tem um objetivo. Versículo 8. E aí nós vamos começar a ver quais são os dons. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. E a outro, a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. O que o Espírito deseja, ele concede a cada um. A palavra do Senhor, ela não restringe os dons somente a esse texto que está aqui. Nós temos pelo menos 3 textos, que é o que está em Coríntios, o que está em Romanos e o que está em Efésios. Vamos ler o que está em Romanos. Romanos capítulo 12. Vamos ler Romanos capítulo 12. Talvez você nessa leitura aí já tenha se identificado com algum dom que Deus está operando na sua vida. Diz assim, versículo 6, a partir do versículo 6, João. Deus, no primeiro, nós estávamos aprendendo na primeira passagem que é o Espírito. Agora nós estamos vendo o que é Deus. Mas nós estamos aprendendo na escola dominical que Deus, Jesus e o Espírito são um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles atuam igual. E aqui nós vamos ver que a partir desse início desse texto, quem está dando é o próprio Deus. Deus, em sua graça,
nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, esse é o segundo texto que nós temos da Bíblia nos dizendo tipos de dons. E aqui ela ainda faz um alerta. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Romanos, um alerta que esse dom tem que ser, todos eles, independente do que seja, que são diferentes, eles devem ser feitos com excelência. Então, quando nós temos um dom e estamos fazendo de qualquer jeito, seremos cobrados por isso, certo? Porque aqui tem uma instrução. Faça e faça bem. E quando podemos fazer algo bem, e quando podemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Agora existe um outro texto que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai tratar dos dons, e esses dons na perspectiva de ministérios que Deus dá à igreja. Versículo 11, por favor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Deus chamou pessoas, deu dons a essas pessoas, e esses dons foram atribuídos com funções. E todas essas funções que estão aí são importantes para a igreja. Às vezes há igrejas que... Só o versículo 11, depois eu vou lá no 12. João, obrigado. Às vezes algumas igrejas elas são quase que especialistas em profetas. Então eu vou naquela igreja porque lá eu vou ouvir uma profecia, no sentido de uma mensagem de Deus. Eu vou naquela outra igreja porque ela tem uma visão apostólica, e eu gosto de uma igreja que tem uma visão apostólica. Não, eu vou naquela igreja porque lá os pastores ensinam muito bem. Ora, irmãos, a igreja, ela foi chamada para ela ter todas essas atividades aqui. Não são apóstolos, como apóstolos que seguiram Jesus, mas são aqueles que vieram depois e têm uma mensagem e desbravam o mundo com o evangelho. Temos apóstolos nos dias de hoje. Não igual a alguns apóstolos que estão por aí, né? Tem uns apóstolos danadinhos por aí, né? Mas não vamos... Hoje não é o culto de apologética, né? Hoje é o culto dos dons. Não vamos falar de seitas e heresias, né? Deixa isso para outra oportunidade. Mas nós precisamos ter apóstolos na igreja, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque do que está escrito no segundo versículo, que é o 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então por isso nós precisamos. Para fazer uma boa obra, Deus deu uma caixa de ferramenta para a igreja, para preparar a igreja, para preparar o seu povo. Então, por isso, esses dons. Esses dons que estão em Efésios estão mais conectados a ministérios, a chamados específicos para a liderança da igreja. Mas eles são tão importantes como os outros, e os outros são tão importantes como esse. Pastor não tem... Ele não é mais importante do que um diácono, do que um mestre, do que... aquele que atua com misericórdia, aquele que tem uma palavra de sabedoria. No momento que qualquer um dos nossos dons, nós destacarmos esses dons com maior importância, vai acontecer o que eu disse no domingo passado, que o dom começa a virar motivo de divisão. Motivo de divisão. Então, quais são os dons?
que nós somos chamados a aplicar. Só para que a gente tenha aqui uma parte mais teológica dos dons. No 1 Coríntios nós temos 9 dons. Você que está anotando, anote, 9 dons. Romanos 12, 6 a 8, é nos apresentado 7 dons ali. E Efésios 4, 11, são apresentados 5 ministérios que nós podemos chamar eles de dons, porque são ministérios dados para a igreja. Entre os dons que estão em Coríntios e Romanos, alguns dons se repetem. Então nós poderíamos talvez falar em 15 dons, tirando Efésios 4 e 11, que são dons que Deus dá para a igreja, especificamente para a igreja. Nós temos 15 dons que nós podemos usar dentro da igreja e fora da igreja. Quem já tem 15 aqui? Os 15. 14. 13. 12. Paulo falou que nós podemos buscar todos os dons. Receber o dom é uma decisão do Espírito. É ele que decide para que é o dom. Mas buscar depende de nós. Porque você não sabe para que o Espírito quer te usar? Então por que às vezes eu não recebo um dom? Porque talvez você não busque. Porque eu não sei qual é o meu dom? Porque talvez eu não estou buscando especificamente no Espírito para ele me dizer com que ou aonde ele quer me usar. Eu já recebi o meu dom, mas eu não tenho, eu não estou fazendo nada. Aí é uma outra questão. Desperte o seu dom, desperte o dom que é em você. Se você sabe que esse dom está em você, desperte o dom que é em você. E esse dom a ser despertado é despertado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo nível de relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo. Ele vai nos mostrar aonde usar o dom. Então, a divisão é essa. Para que a gente não se alongue aqui. Como é que nós podemos, porque a gente não vai ter na cabeça os 15 dons, né? Nós precisamos estudar, inclusive, isso. Estudar mais. Não é em 30 minutos de mensagem que a gente vai conseguir detalhadamente estudar esses dons. Mas como é que a gente poderia, talvez, dividir isso em 4 grandes características? Primeira característica, como eu posso aplicar? Anote aí, daqui a pouco eu vou explicar. No saber, no agir, no falar, no servir. Vou repetir. No saber, no agir, no falar, no servir. Os dons, basicamente, eles têm essas divisões, essas 4 divisões. Quais seriam os dons, então, desses 15 que a gente leu? Quais seriam os dons de saber? Dons de saber. Dons ligados à sabedoria. Dons ligados ao reconhecimento, ao conhecimento e ao discernimento. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é um dom. Como se comportam geralmente os irmãos que têm esse dom? Como é que você identifica essa pessoa? Geralmente essas pessoas são as pessoas que têm palavras mais estratégicas. Eles têm visão, eles têm palavra, eles têm sabedoria que você olha e fala, como é que a pessoa chegou nesse entendimento? Não é dele. É sabedoria que vem do alto. E ele sempre tem uma observação, uma colocação, uma orientação que destrava a situação. Ou leva para um outro nível. Palavra de sabedoria. Geralmente essas pessoas elas atuam nos momentos de crise e incertezas. E você geralmente chama essa pessoa. Rapaz, estou numa situação aqui, eu preciso de alguém que tenha uma palavra de sabedoria, que me dê um conselho. Geralmente são essas pessoas. Talvez você aqui se identifique com isso, ou já buscou pessoas nesse sentido. Um exemplo bíblico para isso
chega duas mulheres na frente de Salomão, com um bebê, cada um dizendo que o bebê é seu. Ela roubou meu filho? Não, foi ela que roubou meu filho. Não foi ela que roubou meu filho, foi ela que roubou meu filho. E Salomão, o homem mais sábio, primeiro Jesus, depois Salomão. Aliás, Salomão, na sabedoria, é um tipo de Jesus no Velho Testamento. O que Salomão faz? Vamos cortar a criança. A gente decide isso agora. Vamos cortar a criança. Eu duvido que você ia chegar a essa conclusão assim. Você ia levantar uma comitiva, vai fazer a investigação, chama aqui a Polícia Civil, vai lá na casa dela, colhe as provas, vê onde a outra criança que morreu, onde é que está. Chama lá 3, 4 testemunhas, vamos reunir o conselho da igreja. E não ia saber de quem era a criança. Vai ter que fazer um DNA. Salomão olhou, chama o soldado, traz a espada aí, querido. Traz a espada aí. Pega o bebê. Corta a criança no meio. Genocida! Esse Salomão é um herege. A mãe verdadeira, vocês sabem da história, se manifesta. Não, deixe a criança com ela. Palavra de sabedoria. Agora, situações desse nível acontecem o tempo inteiro. Na igreja, na família, no trabalho, na comunidade, lá na sua faculdade. E não vai ter tempo de você, que tem esse dom, levantar uma comitiva. Você tem que ter uma palavra de sabedoria. Saber. Palavra de sabedoria. Dom de palavra de sabedoria. Segundo no saber, palavra de conhecimento. A pessoa que tem palavra de conhecimento, qual a diferença de sabedoria e conhecimento? Conhecimento é conhecimento mesmo. É conhecer do que está se falando. É habilidade com aquilo que está fazendo. É Deus nomear pessoas específicas para fazer determinado trabalho e dar para ele conhecimento profundo. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui, mas esse é um dos que me vem agora, quando foi se fazer o tabernáculo, quando foi se fazer o templo. Deus levantou homens hábeis e com conhecimento para trabalhar com metais, com madeira, com desenho. Habilidade, conhecimento. As pessoas que têm o dom do conhecimento, geralmente elas conseguem compreender profundamente as coisas, eles não são rasos. Eles querem saber o porquê, do porquê, do porquê, do porquê, e eles aprendem e depois têm a capacidade de ensinar o que aprenderam profundamente com facilidade. Deus levanta pessoas assim. Existem na palavra de conhecimento, no dom da palavra de conhecimento, situações espirituais aonde Deus dá instrução para uma pessoa numa profundidade de conhecimento, mesmo sem ela saber antes do que significa. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra quando o rei Nabucodonosor tem um sonho? Que ele vê uma estátua, e essa estátua ela vai tendo vários tipos de metais e situações, e vem uma pedra e destrói essa estátua, uma pedra do céu, e ele acorda atordoado, e nenhum sábio, nenhum técnico, ninguém de conhecimento na Babilônia consegue discernir aquele sonho. Quem é chamado? Daniel. E ele não chega lá e fala, olha, de fato, ali é ouro, não, ele não vai falar, ele não vai simplesmente dizer o que significa o ouro, o que significa o cobre, não. Ele vai dizer a interpretação daquele sonho, fazendo uma conexão entre cada metal, e foi o único que explicou o significado do reinado da Babilônia, o que iria acontecer, e foi o único que disse, que teve coragem e convenceu o rei da Babilônia do que significava aquele sonho. Com profundo conhecimento. Palavra de conhecimento é você receber de Deus coisas profundas
e conseguir explicar isso, e ninguém mais se levantar para fazer nenhum tipo de questionamento. Porque não existe outra pessoa que vai poder dar outra palavra de conhecimento, a não ser você que está naquele local que tem o dom. Eu acho que a gente está precisando muito disso hoje, porque a gente está vivendo dias que a ignorância e muitas vezes a burrice é adorada. E está aí a internet para provar isso. Está aí a internet para você ser inteligente, basta você ser famoso, porque qualquer coisa que um famoso fala é tido como verdade e tem um monte de gente seguindo. É interessante que as pessoas fiquem ignorantes, irmãos, inclusive espiritualmente. Por que nós somos um país onde a educação vai lá embaixo? Os índices de educação. É interessante para quem governa. E eu não estou falando de partido, estou falando de sistema. O que nós estamos vendo hoje é fruto de muitos anos. É interessante que não tenham conhecimento. É interessante que as pessoas fiquem com um véu no seu rosto. Quem é que vai fazer os alertas? Aquele que recebeu o dom da palavra do conhecimento. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom do saber. Mas também há um dom que é dito, que é o discernimento de espíritos, que também é o do saber. Saber quem está falando, se fala de Deus, ou se fala da carne, ou se fala do diabo. Discernimentos de espíritos. As pessoas que possuem discernimento de espírito, irmãos, geralmente, elas têm uma sensibilidade maior, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Elas têm a habilidade de fazer a leitura de alguém e saber, isso vem de Deus, isso não vem de Deus. Isso aí são palavras que estão vindo do coração, isso aí é palavras que estão vindo das trevas, isso aí é palavra de Deus. E é difícil, hein? Você, inclusive nos dias de hoje, com tantas opções, discernir isso. O pastor Cláudio tem um testemunho que ele conta sempre, que quando estava na faculdade, eu acredito que era no... Quem contava essa história era o pastor Enéas, né? Pastor Paulo, doutor Paulo, lá da Batista do Povo, né? Da Igreja Batista do Povo, faculdade da Igreja Batista do Povo. O pastor Paulo disse que tinha uma mulher ensinando na frente, falando, e o Espírito Santo falou no coração dele que aquela mulher, quem estava falando na boca daquela mulher era um espírito maligno. Ela estava sendo assessorada por um espírito maligno. E ele viu o espírito sentado na cabeça dela. Ele tem o dom do discernimento. Você fala, uau, mas são pessoas que Deus abre os olhos, abre o entendimento. Porque às vezes os outros que não possuem aquele dom estão sendo levados ao engano. E o que será a atuação do anticristo nos nossos dias, se não um grande ministério do engano? É o que a Bíblia diz. Discernimento dos espíritos. Mas a pessoa pode estar falando para você, irmãos, não porque ela está influenciada, opressa ou possessa por um demônio. Ela pode estar falando da sua própria boca, da sua carnalidade. Ela pode estar querendo ela pode estar querendo te dizer uma coisa porque ela tem uma boa intenção, ou porque ela quer te ensinar alguma coisa, mas aquilo pode colocar você em risco. Porque o coração do homem é enganoso. E o próprio texto bíblico vai dizer claramente: maldito o homem que confia no homem para a sua própria salvação. Então nós temos que pedir ao Senhor o dom do saber, do discernimento do Espírito, ou estarmos cercados de pessoas que tenham esse dom. Para que na coletividade e também na nossa vida nós não sejamos enganados. Sim. Dom do saber. Qual que é um exemplo que nós temos na Bíblia, que o Pérez inclusive pregou aqui sobre isso, em uma das séries, se eu não me engano,
que foi do Simão Mago, certo? Que ele enganava as pessoas e ele se converteu e ele queria o poder do Espírito Santo. Discernimento do Espírito. Pedro vai dizer o que para ele? Não. O que você quer não pode ser comprado. Também vai ter aquela situação de Paulo pregando e a mulher dizendo atrás dele: sigam esse homem, porque eles estão falando a palavra de Deus. Em determinado momento o Espírito Santo diz a Paulo, diz: volte para ela, porque ela não está falando de Deus. Isso é um espírito de enganação. Que é a história que acontecia lá em Atos, que está relatado em Atos, da pitonisa, da adoração a Piton, da revelação. Traga o seu marido de volta em 5 dias. Tá aí até hoje. Tá aí até hoje. Sim ou não? Para isso, dom do saber, discernimento dos espíritos. Vamos seguir. Saber, então, você que tem, desenvolva. E você que se identificou, busque. Deus, eu quero esse dom. Me usa nesse dom. Se for da tua vontade, conceda, Espírito Santo. Amém? Segunda classificação. Agir. O dom de agir. Esse quadrante de agir. Quais são os dons que são aplicados no agir? Um dos dons, fé. E não é aqui nesse caso, para ficar bem claro, não é fé para salvação, porque todos que estão aqui nessa manhã e são salvos, receberam a fé. Pela fé que uma vez nos foi dada. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não se trata desta fé. A fé que eu estou dizendo aqui, por exemplo, é aquela fé que faz Pedro sair do barco e faz os outros ficarem. Já viu pessoas assim na sua vida? Você fala: cara, não vai não. Ele fala: não, eu vou sim, porque eu tenho fé. Não, mas você não... Rapaz, você não crê no Deus que eu creio. Aí ele já começa a pegar para você. Porque Moisés, quando estava lá na frente do Mar Vermelho, e o mar não se abriu, e Daniel na cova dos leões, e Neemias... Ele começa a pegar para você e fala: rapaz, eu vou com esse cara aí. Ele tem o dom de fé, irmãos. A fé dele é num nível que move as pessoas que estão ao redor, muda a situação, faz ele acreditar no que ninguém acredita. É a fé dos 2 espias que voltaram. 10 falando que a terra estava ruim, 2 falando que a terra estava bom. Eles estavam acreditando numa promessa. Esse tipo de fé é dom. Já viu aquela pessoa que ela é sempre otimista? Sempre ele tem uma mensagem de: vamos, levanta, vamos em frente. Não é que ele é um sonhador, é que ele tem fé. E a gente precisa de gente assim. Porque às vezes a gente está com o pé levantado para colocar o pé num lugar que vai ser nosso. E aí o nosso medo... E precisa de alguém de fé. Agir, a fé nos leva à convicção. Quem é o pai da fé? Abraão. Tinha tanta fé que ele creu contra a esperança. Pai da fé. Não vai ter filho, vai ter filho, vai ser pai de uma grande nação. Conta as estrelas dos céus e a areia da praia. Em ti, Abraão, serão benditos todos os homens da terra. Ele falou: eu creio. E viveu essa fé, e por isso nós estamos aqui. E leva o nome na Bíblia de pai da fé. Outro dom de agir. Então, o primeiro, a fé. Outro dom de agir, dons de cura. Ação, cura, dons de cura. E que tipo de cura? Todas. Pessoas que estão doentes emocionalmente, pessoas que estão doentes financeiramente, pessoas que estão doentes fisicamente. Tem gente, irmãos, que Deus deu um dom para ele. Ele coloca a mão em cima da cabeça da pessoa, ou ele ora à distância, ou a pessoa é curada, a situação é transformada, o quadro... Possibilidade, inclusive.
É óbvio que Deus disse, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Isso está para todos nós. Mas tem pessoas que têm o dom, que toda vez que ele ora, a situação muda. Ele tem um dom de cura. Cura divina. De todas as áreas. E essa pessoa que tem o dom de cura, uma das coisas que ela tem no seu coração, como característica por ter esse dom, ela tem empatia. Ela consegue enxergar o doente. Ela consegue enxergar o enfermo. Ela consegue enxergar alguém que emocionalmente está abalado. Ela consegue enxergar alguém que psicologicamente não está bem. Ela tem empatia. E com a empatia, através da empatia, o dom de cura se move nela e ela vai e cura. Às vezes a gente que não tem o dom de cura passa em cima da pessoa e nem percebe. Pode ser. Pode ser, irmãos. Pode ser que aconteça. A gente precisa melhorar o nosso olhar? Sim, mas essas pessoas, isso nasceu, Deus deu, é próprio dela. E não é que ela fica, não é que ela fica procurando doente não, viu? Procurando gente para orar. Não é disso que se trata. Ela percebe a situação. Aonde isso acontece? Esse dom de cura? Em qualquer lugar. Lembra que eu falei lá no começo que o dom se manifesta em qualquer lugar? Tá lá Pedro e João indo para onde? Para a igreja. Eles estão indo para a igreja. Quando chega na igreja, o que tem na igreja? O que tem lá na frente da igreja? Um aleijado. Ele não está dentro da igreja. Ele não vai receber oração lá dentro. Ele está fora. Ele está pedindo fora do templo. E eles percebem. E aí o que o aleijado está pedindo? Cura? Não. Está pedindo o quê? Dinheiro. Eles têm dinheiro? Não. O que eles têm? Cura. Eu não tenho o dom da generosidade. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso para te dar. Mas o que eu tenho, que é o meu dom, eu te dou. Levanta, toma a sua cama e anda. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou e entrou no templo glorificando. Amém. Glória a Deus. Pastor, porque enquanto aleijado, jamais ele poderia entrar no templo. Quanto aleijado, pastor está dizendo que quanto aleijado ele não poderia dizer que ele poderia entrar no templo. Mas é verdade, mas hoje em dia, o homossexual não entra aqui. Não entra? Não entra. Ele pode entrar, mas ele não entra. A prostituta não entra. O cara que está viciado em bet tem tanta vergonha que não vem. O pastor está dizendo teologicamente que não poderia entrar no templo. Ele não pode. Então como é que faz? O templo tem que ir até eles. E aí como é que vai até ele? Tem que ir lá fora. Tem que ir. Amém. Se não tiver empatia, não vai. Tem que ir lá fora. Não é porque a porta não está aberta e o lugar é público, de acesso público. É porque, às vezes, a condição que está dentro não é convidativa. Não acolhe. Não acolhe. Tem que agir, dons de agir. E nós temos também dentro do agir, o dom de operação de milagres. Porque milagre não é só curar, ou somente a cura. Há vários tipos de milagre. Milagre é tudo aquilo que é impossibilitado. O que a Maria diz para o anjo quando vai falar que ela vai ter um filho? Não, isso não é possível. Não, Maria, não temas. Porque o que está sendo gerado dentro de ti é do Espírito Santo. Amém. E ele vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus é milagre. Não era uma cura. Era uma gestação de um filho. E ela não era estéril. Percebe? Às vezes tem um coração duro. Aquela pessoa que não quer saber de nada que é de Deus ou sobre Deus. O que precisa aí? Milagre? Porque não é por palavras humanas que essa pessoa vai aceitar a Jesus. Não é. Obrigado, viu, minha irmã? Com essas águas aqui que eles estão me trazendo, eu vou caminhar uns 40 dias. Pausa e hidratação, Christian. Obrigado.
E a pessoa que faz milagre, que ela tem o dom de milagres, sabe qual que é a característica dela? Ela é um inconformado. É traficante, não tem problema. Deus pode mudar. É ladrão, não tem problema, Deus pode mudar. Mas é uma pessoa que não crê em Deus, não tem problema, Deus pode agir. Mas aquele lugar não vai ser meu. Deus, se você crê, Deus pode te dar. Ele é um inconformado, a pessoa que crê no milagre. Porque para quem crê no milagre não existe impossibilidade, porque o Deus daquele que crê no milagre é infinitamente maior do que o problema. Dom de milagre. Dom de fazer milagres. Dom de buscar milagres. Não precisa a gente ficar fazendo nenhum tipo de julgamento, é só a gente olhar os fatos. Será que a igreja do passado cria mais em milagres? O que vocês acham? Tinha mais milagre no passado do que agora? Tinha. E por que tinha? Vocês acham que a fé diminuiu? Eu vou contar uma coisa para vocês. Oi? O William está dizendo falta de recurso. É exatamente isso. Não é a fé que diminuiu. É o recurso que aumentou. Eu estou com dor, eu tomo um remédio. Eu vou no hospital. Eu quero fazer tal coisa. Para onde é que se vai o milagre? Para aquilo que o dinheiro não faz. E aí, muitas vezes, o nosso Deus virou dinheiro, recurso. E lá no passado, como é que era? Tinha só Deus, irmãos. Tinha só Deus. Agora a gente tem Deus e mais algumas cositas más. E aí, o que acontece? Alguns milagres, porque você vai deixando de ter a prática de relacionamento com Deus e crendo que Deus tudo pode fazer, tudo. 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 Ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele é tudo. Amém? Então, diante do impossível, essa pessoa se coloca de pé e crê no milagre. Essa é a pessoa que tem o dom do milagre. Um dos maiores milagres que nós temos na Bíblia, e foi muito desafiador pelo contexto da época, ali era uma guerra de reinos, foi Elias com os profetas de Baal. Nós não tínhamos referências bíblicas de um fogo descendo do céu e consumindo. Elias criando um milagre, irmão. Elias não tinha dúvida do que Deus ia fazer. Quer dizer que ele não sentiu medo? Claro que sim, depois ele corre para a caverna. Não tem problema, você pode ser um homem de milagre e depois correr para a caverna. A Bíblia é bom por causa disso, ela mostra os dois lados. Mas só que ele cria que Deus, o que Deus fala, Deus cumpre. Um dos maiores milagres. No Novo Testamento, já faz 4 dias que ele está aí. Ele já está fedendo. Não pode tirar ele daí, ele já morreu. Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles creiam, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro sai, os homens tiram as suas ataduras e ele vira um milagre vivo. Irmãos, existem vários milagres que Deus quer que aconteça para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas vivam. Amém. Nós precisamos crer nisso. Dons da palavra, que é falar. Então nós falamos sobre saber, falamos sobre agir e vamos falar sobre falar. Aqui eu estou passando os 15 dons. O dom de falar. O dom da palavra. Profecia. Profecia é quando nós comunicamos de forma certa, muito assertiva e com um senso de justiça a proclamação da palavra de Deus.
A Bíblia diz que tem um homem chamado Samuel que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Tudo que ele disse como juiz aconteceu. E Samuel tem uma coisa muito interessante. Foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. Profecia. Qual que é a característica dessa pessoa que é profeta, que tem palavra de profecia? Confronta o erro. Confronta o pecado. Confronta dentro e fora da igreja. É aquela pessoa que ele vai dizer: isso é pecado. Isso está errado. Deus está vendo. Ele tem um senso de justiça e moralidade elevado. Isso é um dom. Porque você pode saber que uma coisa é errada. Agora, você se levantar e falar, meu irmão, você sabe que é errado. Mas, Deus vai tratar com ele, né? Deus vai levantar alguém para poder. Ele levanta, é a pessoa que tem o dom de profecia. E aí é aquela pessoa que muitas vezes na igreja não vai trazer uma mensagem muito agradável. Na sua família não vai ser alguém que todo mundo goste. Na sociedade vai ser muitas vezes aquele cara que nessas situações é o cara que espalha a rodinha. Porque ele é um profeta. Difícil é ser profeta. Difícil é ser profeta. Mas como também é maravilhoso quando você tem a certeza que você é boca de Deus. Amém. E que você está trazendo sobre aquela situação um juízo e não um julgamento, um juízo. Que essa pessoa perante Deus será julgado pelo alerta que você fez. O profeta é um atalaia. O que está escrito no livro de Ezequiel? Se você ver a pessoa indo para o erro, se vier contra aquela nação, um exército, e você não avisar, o sangue daquele povo será requerido de você. Agora, se você avisar e eles não ouvir, Deus não cobrará de você o sangue dessa nação. Então você tem que falar. Se você fala, não quer dizer que as pessoas vão se salvar ou não. Mas se você não falar, quem vai se perder é você. É sobre você que vai ser requerido esse sangue. Quem é esse profeta no Novo Testamento, irmãos? Quem é esse profeta no Novo Testamento? Não. João Batista. João Batista. Fazer uma pregação, eu vou começar falando raça de víboras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos dos seus pecados. Não dá para começar com uma pregação assim, né, irmãos, hoje? Não dá. A casa dele era no deserto. E a comida dele era gafanhotos e mel. Fácil ser profeta. Não, mas é afrodisíaco. Lá em outro lugar também come gafanhoto. Não é, irmãos, é porque... Só que o poder de Deus era tão grande sobre João Batista que a Bíblia diz que as multidões iam para o deserto para ouvir essa mensagem. E a multidão ia para o deserto. E a multidão e também os haters, né? Os fariseus também iam para ficar criticando a mensagem dele, né? O que Jesus fala sobre João Batista? Não nasceu outro homem de mulher, nascido de mulher, maior do que João? Por quê? Porque a mensagem que João Batista traz, irmãos, era a mensagem de arrependimento e a preparação para a chegada de Cristo. É diferente da mensagem que nós temos que fazer hoje? Jesus não vai voltar? A mensagem da igreja não tem que ser arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus? Variedade de línguas, ainda sobre falar. A variedade de línguas é
a capacidade que Deus dá a pessoas de falar línguas espirituais, de falar idiomas, porque lá no Pentecoste foram ditos idiomas, mas nós vamos ver em outros textos bíblicos sendo dito de línguas espirituais. Chamamos também de línguas estranhas. Esse dom, a Bíblia vai dizer que esse dom é um dom que é para edificar a si mesmo. Mas uma coisa que acontece com a pessoa que fala em línguas é que ela não tem medo de falar. Ela fala. Então, querido, você que tem esse dom, use-o para edificação. Use-o. Faz tempo que eu não falo em língua. Por quê? Tá com medo? Deus te deu uma capacidade. Para aqui o meio da igreja, o que se necessita? Interpretação de línguas, que é o terceiro dom de falar. Se o Eduardo começar a falar em línguas, quer seja idioma, quer seja língua espiritual, e Deus está usando ele para isso, é uma manifestação de poder do Espírito Santo. E se Deus usar o Péricles para dizer o que ele está dizendo como mensagem da igreja, todos nós somos edificados. Agora, por que nós paramos de falar em língua? Então, por que eu não faço academia? Porque eu engordo. Por que eu engordo? Porque eu não faço academia. Então a gente, por não buscar o dom de interpretação, cessamos na igreja o dom de... E cessando muitas vezes aqui, é porque estamos cessando na nossa casa, na nossa noite, na nossa intimidade com Deus. O dom de línguas não é para chegarmos aqui, falarmos em língua e nos expormos como pessoas espiritualmente melhores. Não. Amém? Amém. O último ponto, e eu termino aqui, irmãos, porque a hora já está avançada. Os dons práticos. Os dons práticos, que eu chamei aqui de servir. Então você muitas vezes não é aquela pessoa que vai ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, aquela fé que eu disse que a fé é uma fé extraordinária, dons de cura, operação de milagres. Você não é um profeta, não fala em línguas e não tem interpretação de línguas. Ixi. O que deu aí, né? O que vai sobrar para mim? Não está classificando aqui por melhor ou pior ou por sobra. Não. Você não foi muitas vezes chamado para falar. Você muitas vezes não foi chamado em determinadas situações, nesses dons, para agir, tomar a frente. Você não foi chamado para situações específicas de saber, de ser alguém reconhecido que tem uma sabedoria e um conhecimento. Mas eu tenho certeza que todos nós fomos chamados para servir. E a Bíblia nos traz os dons de servir. Nessa relação que está em Coríntios e em Romanos. Quais são os dons de servir? Primeiro dom. O serviço, o socorro. O serviço, o socorro. Isso é um dom. Porque tem gente que tem força de vontade, mas não tem vontade de fazer força. Tem irmão aqui na igreja que é assim, que tem uma força de vontade, mas na hora que você chama ele para fazer força... Ele até se oferece. Hã? O William já está aqui acusando, já. Ele até se oferece. Porque ele tem força de vontade. Mas na hora que é hora de servir, é domingo 7 horas. Não dá. Ah, pastor, eu tenho uma dificuldade de acordar. Tá bom, irmão, então é quinta, 7 horas no programa. Sabe o que é, pastor? Eu durmo cedo. Então não dá para eu ir lá na rádio. Não tem problema, irmão, não tem problema. De repente esse camarada que a gente tá julgando assim, é o cara que na hora que tiver a crise aqui, ele vai ter uma palavra de sabedoria. Você fala, gente, aquele irmão que não vem 7 horas, ele falou isso. É, porque ele tem a palavra de sabedoria. E a gente julga pelo serviço.
Ó, não veio, hein? Não tá, hein? Não carregou, hein? Talvez na noite mais escura, nas trevas mais tenebrosas que você tenha, é esse aí que vai te dar uma palavra. Que você vai falar, uau! Só pode ser de Deus. Mas quem é a pessoa que faz o serviço? É aquele que muitas vezes não está aparecendo, mas muito do que a gente consome, entre aspas, aqui, pronto, foi feito por essas pessoas. Os bastidores. Por exemplo, não citando, não quero aqui dar um exemplo para colocar a pessoa numa situação, mas para essa mesa estar aqui, quem preparou? Alguém preparou. Daqui a pouco o outro que não preparou vai vir aqui usar ela. E está pronta para ele usar. Serviço. Socorro. Às vezes, irmãos, essa pessoa que não aparece aqui, muitas vezes desse jeito, nesse nível que a gente espera, é o cara que vai te ajudar na hora que o seu carro quebrou lá não sei aonde. Tô aqui no Tremembé. Ronaldo, você pode me ajudar? Ô pastor, dá um minutinho que eu tô chegando aí. Talvez não vai ser a pastora Vanilda, não vai ser a pastora, não vai ser os pastores. Entendeu? Socorro. Você já pediu socorro e precisava de alguém e Deus mandou outro? Já? Esse aí é o que tem o dom. Nós projetamos o dom do serviço e o socorro, às vezes, em expectativa em outras pessoas. E Deus manda a gente que não tem nada a ver. Não negue. Não negue. Aceite. Qual que é o outro dom de servir? Ensinar. Ah, não, pastor. Ensinar tem a ver com sabedoria, com conhecimento. Ah, é? Tem um monte de gente que tem muita sabedoria, muito conhecimento, não consegue transferir isso. Não consegue colocar isso em palavras acessíveis. Não consegue dar exemplos ensinando. Não, para ensinar tem que servir. Quando vem uma criança pequena perto de você, você não cumprimenta ela assim. Você cumprimenta ela assim. No nível dela. Para ela te ver. Você quer criar conexão com alguém? Se você está muito grande, você tem que descer. E hoje, gente arrogante é professor e mestre. Posso dizer isso com propriedade, viu? São arrogantezinhos. Um professor que tem a vocação, irmãos, ele sai desse pedestal, porque ele está servindo ao aluno para que esse aluno vire um discípulo, e esse discípulo daqui a pouco vire um mestre. E espiritualmente isso é tão difícil, porque na hora que o que eu falo para você, o que é meu também pode ser seu, aí essa é a minha posição como pastor, ela deixa de existir, né? Os cargos deixam de existir, porque a gente está no mesmo nível. Então ensinar, mais do que ter conhecimento, sabedoria, experiência, é servir. Porque você não ensina somente dando aula. Você ensina quando você vem aqui e tem que ensinar alguém a alinhar uma cadeira para o culto. Você ensina quando você ensina alguém que vai receber alguém na portaria. Você ensina quando você tem que vir aqui no ensaio e mostrar como é que faz um ensaio. Você ensina quando você opera uma mesa de som. Você ensina quando você ensina as pessoas como se oferta. Ensinar não está restrito somente a transferir um conteúdo com boa didática. Ensinar tem a ver com querer conviver.
Porque a verdade é que o verdadeiro ensinamento, ele vem com a ação. Esse negócio de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, para seguidor de Jesus, não serve. Senhor, não! 3 últimos e eu termino aqui. Servir. Exortação, que aqui quer dizer encorajamento, irmãos. Servir, motivar, tem a ver com a capacidade de você encorajar alguém. Irmão, nós queremos ser encorajados, mas encorajar... Nós queremos que alguém venha nos encoraje, nos dê energia, faça o que a gente tem que fazer. Mas a gente fazer isso pelo outro, você tem que se colocar no lugar de querer servir. E como é que é o encorajamento? O encorajamento tem a ver com dar ânimo. Irmão, como é difícil gente desanimado. Por isso que tem que ter o dom. Se você não tem o dom de encorajar, não vai encontrar com um desanimado. Por que vai acontecer com você? Era um, agora tem 2. Não vá querer espiritualmente, fisicamente, não vá se você não tem a capacidade de encorajar da por Deus, não vá. Porque esse negócio é contaminoso. Por isso tem que saber servir no encorajar. Porque tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que dispor de tempo, tem que querer entender qual é o problema, tem que ouvir, tem que exortar, às vezes falar uma palavra dura para a pessoa, para ela tomar ali o desfibrilador, sabe, no peito, pum, acorda, vamos, reage. E tudo isso com amor. Tudo isso com amor. E com palavras de encorajamento. É difícil, irmãos. É difícil. Mas para Deus nada é. Precisamos de pessoas que tenham palavras de encorajamento. A Bíblia tem um nome para essa pessoa no Novo Testamento. Qual é? Não. É um homem. Barnabé, irmãos. O filho do encorajamento, o filho do aconselhamento. Barnabé tinha um dom. O dom de não perder ninguém. O dom de encorajar as pessoas que estavam em situações difíceis. O dom de olhar para aqueles que não estavam sendo vistos. Barnabé, o pai do encorajamento. Nós precisamos de Barnabé. Nós precisamos de pessoas que vão encorajar aqueles que estão desanimados. Isso é um dom. Paulo falou o quê para João Marcos? Comigo você não anda. Comigo não morreu. Você não vai comigo. Isso é muito problemático. Você não sabe o que você quer. O que Barnabé faz? Vem cá, vamos andar comigo. Vamos andar comigo. Paulo estava errado? Ele só não tinha o dom. Para isso ele não tinha o dom. Pastor, você está falando que Paulo não tinha para ele não tinha o dom. Naquele momento da vida dele não tinha. Tinha que ter alguém mais experiente que tinha um dom para poder. Traz ele aqui. Os estudiosos da Bíblia aqui sabem disso. O que acontece no final do ministério de Paulo? Traga a minha capa e me traga quem? João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Paulo foi bem danadinho, né? Porque Barnabé construiu o ministério. Quem construiu o ministério de João Marcos? Barnabé. E no final, eu estou brincando aqui, mas o que há em Paulo é uma grande humildade. Para reconhecer que ele errou. Não posso terminar minha vida sem corrigir isso. Então precisamos de pessoas que encorajam. E por fim, precisamos de pessoas que contribuem. Precisamos de generosidade. Porque tem pessoas que têm mais recursos do que os outros. E aqui a generosidade é a contribuição mesmo.
Ah, pastor, mas eu não vejo aquele irmão fazendo nada. Olha, talvez algumas coisas que você faça, quem está bancando é ele. Não sei. Ah, mas aquela pessoa não vem. Talvez ela não venha do jeito que você está pensando, ela está chegando de outro. Contribuição, tirar de si com generosidade. Dom. Então você que, não fique pensando, você que espiritualmente não tem algum desses dons e contribui na igreja falando isso aqui não é um dom. Irmãos, o órgão mais sensível do homem é o bolso. É o órgão mais sensível. Jesus só vai dizer que tem um Deus no Novo Testamento que concorre com ele. Mamon. Às vezes essa pessoa está movendo situações do que ela não tem. E eu não estou falando de irmão rico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que não tem e dá. Generosidade não tem a ver com você ter muito ou pouco dinheiro. Tem a ver com você querer dar. Porque o que a Bíblia vai dizer claramente no livro de Coríntios? Porque é melhor dar do que receber. Quem tem essa condição está numa situação melhor, inclusive espiritualmente, ele está se desprendendo. As grandes ofertas e arrecadações no ministério do apóstolo Paulo foi feito por igrejas ricas ou pobres, tesoureiro? Pobres. A ponto de falar, não precisa me mandar mais. Você está se identificando com algum desses dons, irmãos? Que estão sendo pregados aqui, da forma que podem ser aplicados? Os dois últimos aqui é liderança, a capacidade de liderar e organizar as coisas. Nós precisamos terminar. A capacidade de liderar e organizar as coisas, que o grande exemplo disso foi o que Neemias fez. E a outra, e o grande dom também, que é pouco explorado, a misericórdia. O dom de ter misericórdia. O grande exemplo desse dom é a parábola do samaritano. A pergunta que é feita para Jesus é: quem herdará o reino dos céus? O que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus vai contar qual história? A história do samaritano. Os religiosos, que provavelmente tinham muitos dons, passam e não fazem nada. Quem está descendo com o seu cavalo? O samaritano. E o que acontece com ele? Ele tem compaixão. Ele age em favor do outro. Coloca sobre deita o seu azeite, cura, leva para uma hospedaria, paga e segue o seu caminho. Será que alguém soube a história do samaritano lá no templo? Não. A história que souberam no templo naquele dia, na parábola, continua na parábola, é talvez o sacerdote ou o profeta dizendo, e o levita dizendo, eu passei no caminho lá, tinha um cara lá caído lá, eu não sei de onde que ele era. Talvez essa foi a história contada no templo. Mas a história contada na vida daquele homem era, alguém me ajudou e eu não sei nem quem era. Para fazer isso tem que ter o dom. Aplique o seu dom, irmãos. Aqui foi dito muitos dons. Talvez houve um despertamento no seu coração sobre algum desses dons. Busque. Peça ao Espírito Santo. Necessitamos de dons aqui na igreja, múltiplos dons. O Espírito sabe qual é, mas também o Espírito Santo está procurando corações que o busque. Buscar os dons. Busque os dons. Busque, Paulo vai dizer, busque todos os dons. E eu vou apresentar para vocês algo ainda mais excelente. Nós queremos conhecer o mais excelente e não queremos buscar os dons. Não vamos inverter as coisas. Talvez existem pessoas no nosso meio primeiro aqui que estão precisando ser socorridas, encorajadas, viver experiências de milagres e cura.
alguém se manifestar em fé. E isso é primeiro no nosso meio. Aprendemos semana passada que primeiro acontece na igreja. Tudo isso aqui pode ser estendido para fora. Não vai dar tempo de falar. Mas todos esses dons podem ser estendidos para fora. O que eu vou fazer é mandar isso aqui no grupo da igreja, as outras partes que estão aqui. E aí, se você realmente quiser entender sobre onde você pode aplicar o dom que hoje está sendo aplicado somente aqui na igreja, estará lá para você ver. Amém? Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado.